pessoal, conforme prometido, eu tô aqui para falar um pouquinho de mesa posta, tá? Um pouquinho do que eu sei e eu quero compartilhar com vocês. E o principal também, eu quero explicar o que é mesa posta, sabe? Porque muita gente olha, tem uns olhares assim como mesa posta é uma frescura, sofisticação, e daí mesa posta vai muito além disso. Mesa posta é um momento que você organiza, né, todos os itens que você tem para servir os alimentos e ficar em conjunto com a família, os amigos, né, ou quer receber um namorado e tudo mais, quer agradá-lo, e daí a gente faz a mesa posta na intenção de demonstrar todo o nosso amor na mesa. E um outro item muito interessante também que eu vou falar, e às vezes não muito observado, é o seguinte: muitas organizações, grandes organizações, né, muitas empresas, elas têm alguns profissionais na qual esses profissionais eles têm que em alguns jantares de cliente, né, atender algum fornecedor, e geralmente essas reuniões é através de almoço ou jantar em restaurantes legais. E esses restaurantes, né, mais refinados, eles têm a mesa posta. Então, é importante que saibamos sim para que serve os itens de mesa posta, né? Como comportar, como se servir quando a gente se deparar com a mesa posta. Eu vou começar a explicar para vocês, muito básico, tá? Com o que vocês têm em casa, né? Um jogo americano, prato simples em copo. Então qualquer um pode pegar essa prática, né? Mas é claro que você tem que ter amor por isso, que você tem que gostar, ter alguma atração. Porque quem não tem acha que é trabalhoso. Então, para você entrar nesse universo de mesa posta, né, começar, mesmo que comece com o básico, com itens que vocês mesmos têm em casa, né, com o que todo mundo tem em casa, que é os talheres, prato e copo, é importante que tenha, assim, atração e goste mesmo, tá? Porque realmente dá um pouco de trabalho, mas a satisfação, ela é imensa, que a gente até esquece essa questão de dar trabalho. Eu vou começar a usar esse jogo americano aqui, é um bem simples, tá? Ele tá até bem velhinho, que eu tenho aqui já há alguns anos. Esse jogo americano aqui, quem não tem, encontra em supermercado por 5, 6 reais, tá? Eu vou usar esse prato aqui, que é o que todo mundo tem em casa, é o básico. Então, você vai concentrar o prato no meio e aí vamos usar os talheres. Importante um detalhe dos talheres. Qual lado posicionar? Tudo que é feminino, tudo que é do item feminino, a gente posiciona do lado direito, e do item masculino a gente posiciona do lado esquerdo, tá? Faca, então a gente coloca do lado direito. Garfo, a gente vai colocar do lado esquerdo. Eu vou utilizar um copo, porque como eu disse, né, essa daqui é uma mesa super simples que eu tô fazendo, e guardanapo de papel, que é o que também todo mundo tem em casa. Pronto, você pode posicioná-lo aqui no meio do prato, ou como ele é do item masculino, você pode posicioná-lo do lado esquerdo, ok? Nunca do lado direito. Então, basicamente essa é a regrinha, gente. Então, assim, eu fiz essa mesa posta aqui super simples, como eu disse, vocês podem fazer em casa, que são itens básicos nossos do dia a dia mesmo, tá? Agora eu vou preparar uma outra mesa, tá? Com alguns itens um pouquinho mais elaborados. E depois eu vou fazer uma mais formal. Vou deixar aqui no mesmo local. Eu vou usar esse jogo americano aqui. Ele é redondo, é ideal para todos os tipos de mesa, inclusive mesa redonda, né? E aí eu vou usar esse prato coloridinho, tá? Aqui eu já vou utilizar guardanapo de tecido nessa que eu vou produzir. Eu tenho esses guardanapos aqui e eu gosto muito de fazer essa composição, usar 2 guardanapos para ficar bem cheinho, sabe, bem bonito. Eu coloquei um azul e um branco. E como arrumar os guardanapos? É muito simples, existem diversas formas, né, da gente arrumar os guardanapos, só que eu vou fazer a que eu mais gosto e o que eu acho que fica mais bonito. Você pega ele pelo meio e você arruma para você colocar o porta-guardanapo. Ele fica tipo uma flor, tá? E eu vou colocar o porta-guardanapo nele. Vai ficar super lindo. Olha só.
Olha o tchan que fica a mesa, gente. E daí você vai arrumando, né, vendo aqui a posição, se a medida tá certinha. É interessante ficar 1 centímetro acima, né, os talheres. Então, olha só o tanto que fica lindo. Também vou pegar aqui um de sobremesa. Não é do mesmo jogo, mas eu adoro fazer essas brincadeiras, né, de pegar prato de um jogo, prato de outro jogo. E daí vocês não precisam ficar comprando vários jogos de pratos, né, e ficar investindo tanto. Inclusive, sobre esse investimento de mesa posta, é muito comum que a pessoa que não é desse universo ainda, ela pensa que vai gastar rios de dinheiro, só que não. Você vai comprando aos pouquinhos, né? À medida que você vai produzindo, você vai sentindo a falta de algum item. Ou você mesmo pode fazer em casa. Eu, geralmente, faço todos os meus porta-guardanapos. Todos são produzidos por mim. Raramente eu compro algum, tá? Então, quando tiver aí com um tempinho ocioso, e aproveitem para fazer. Esse daqui é uma argolinha, uma florzinha que eu comprei e colei. Muito simples, facinho de fazer e é muito delícia fazer essas coisinhas, gente. Então tá aqui, tá prontinha essa mesa posta, né? Como eu coloquei um pratinho de sobremesa, eu também vou usar os talheres de sobremesa. Eu coloco um para um lado, um para o outro. Eu tô utilizando o garfinho de sobremesa e que ele também serve para garfinho de entrada. Eu também tô utilizando a colher. A colher geralmente você vai usar, por exemplo, se você vai servir um bolo, né, com calda de chocolate, você vai usar o garfinho para comer e a colherzinha para jogar calda. Então, por isso que eu mantenho as duas aqui. E tem um outro detalhe também, que eu posso estar utilizando esse prato para entrada, principalmente porque ele vem primeiro. A ideia dos talheres é isso, né? De fora para dentro. Eu não fiz várias arrumações aqui de talheres, mas quando a gente se depara uma mesa posta, onde tem diversos talheres, né? Diversas facas e garfos, né? Tudo tem um sentido, é para cada tipo de refeição que será servido. E a gente sempre usa de fora para dentro. Então, digamos que esse prato é o prato de entrada. Possivelmente, o garfinho dele vai estar aqui, ó. Onde eu vou estar utilizando primeiro o garfinho, tá bom? Então agora eu vou estar fazendo uma outra mesa posta mais elaborada. Isso daí eu falo que é com estágio, gente. Primeiro vocês começam com o basiquinho, depois elaboram um pouquinho mais e depois vocês querem sempre incrementar. Por causa do resultado, a gente vê o tanto que fica lindo, sabe? Fica muito satisfatório. Eu sou apaixonada, né? Eu amo receber, então para mim celebrar e receber é muito importante. São coisas assim que eu dou muito valor mesmo. Agora eu vou utilizar esse guardanapo aqui. Desculpa, esse jogo americano, tá? Agora eu vou utilizar esse jogo americano. Esse jogo americano é um jogo americano mais refinado, né? O jogo americano europeu que eu ganhei, eu, sim, dou super valor, ele é muito lindo. Sou apaixonada por ele. Então, quando eu quero fazer uma mesa mais elaborada, eu sempre utilizo ele ou outros. E aí, eu vou começar usando o suplá. Pra quem não sabe o que é suplá, é esse apoio de prato. A gente não tem obrigação de usar ele não, tá? Ou se eu quisesse usar só o suplá e não usar o jogo americano, também estaria interessante. Então eu vou utilizar esse suplá. Esse aqui eu optei por ele porque ele é uma cor, ele está na paleta de cores que eu amo e além de estar na paleta de cores, eu acho ele super básico. Então eu só tenho ele, na verdade, eu nem tenho outro suplá. Também a gente pode encomendar capinhas, né, e colocar, e daí você precisa ter só um suplá. Então, para que esse tanto de prato, gente? E fica lindo, não é mesmo? Já vou explicar já já. Eu vou usar esse guardanapo aqui para combinar com as bordinhas desse jogo americano. E eu vou utilizar esse porta-guardanapo que eu também fiz. Por quê? Essa florzinha, eu acho que ela vai ficar na tonalidade combinando, né? Com o guardanapo de tecido. E aí eu vou e faço uma flor aqui, olha como fica super lindo. Eu coloco dentro do bol. E eu vou utilizar esses talheres aqui dourados, que eu também gosto muito, né? Lembrando, itens feminino do lado direito, itens masculino do lado esquerdo, tá?
E agora eu vou fazer uma arrumação das taças. As taças, gente, às vezes a pessoa se assusta, né? Quando às vezes é convidado para algum evento e tá aquele monte de taças. Mas cada taça tem um sentido. Essa daqui é a taça maior, tá? Ela fica primeiro aqui, é a taça de água. Essa daqui é a taça de vinho. É interessante que a gente use, na verdade, 3 taças. Uma de água, uma de vinho tinto e uma de vinho branco. Porém, eu vou colocar só essas duas e vou colocar essa outra de champanhe aqui. Ela fica um pouquinho mais afastada. Costumo usar. A de champanhe, como funciona? Geralmente, quando a gente vai receber um jantar mais formal, mais elaborado, às vezes a gente quer servir finger food, né, uma comida de dedo, né, um belisquete, então a gente serve com champanhe. Ou também, quando a gente vai servir um doce, depois de fazer todas as refeições, inclusive a principal, a gente serve o champanhe com a sobremesa, né, com um bolo, né, com algum doce. Então, a arrumação, geralmente, a gente deixa sempre assim. Então, vamos lá, gente. Esse bowl aqui, a gente utiliza geralmente para servir sopa. Confesso que eu nunca fiz sopa na minha casa para receber. Então, eu utilizo ele como uma entrada, né? Eu faço uma saladinha, né? Então, eu sirvo salada nele. Esse outro pratinho aqui, ele serve para remover, ele serve de apoio do bowl, porque depois, né, que a pessoa terminou de comer a salada ou a entrada, ela vai apoiar aqui, ou eu mesmo removo, né? E por isso que serve de apoio, também serve de apoio para a sobremesa. Esse daqui é o prato de risoto, o de massa. É um dos que eu mais uso, porque é um dos pratos que eu mais sirvo, porque é o que eu mais sei fazer, assim, né? Eu sei fazer outros pratos, mas é um prato que geralmente eu faço e as pessoas gostam muito, então eu sirvo muito risoto. Não quer dizer que o risoto não possa ser servido nesse, pode sim. Mas eu sempre, como eu tenho esse, né, já de risoto, eu sempre sirvo nele. Então, após eu servir o prato principal, de uma certa forma, se for o risoto, eu faço a remoção, né, do prato. Por que eu gosto de manter os dois? É interessante, às vezes, eu sirvo 2 pratos, né, um risoto e um outro prato, que dependendo do outro prato que eu for servir, um arrozinho com carne, ele vai ser usado nesse. Ou então, eu deixo aqui questão de estética mesmo, pra ficar aquela coisa bem bonita, bem robusta, que é do jeito que eu gosto. E aí, depois que a gente fez a remoção do pratinho de apoio do bowl, a gente retorna ele com a sobremesa. Eu particularmente gosto de montar a sobremesa para os meus convidados, né? Quando eu faço algum jantar, eu gosto mesmo de montar a sobremesa e ela ficar prontinha. Tem um detalhe, gente, que eu quero falar para vocês sobre o guardanapo de papel, de pano, né, de tecido. O guardanapo de tecido, ele é interessante ser utilizado nas pernas, né? Porque nas pernas, assim, a gente protege. Isso a gente usa mais em restaurantes, né? Então, assim, quando eu faço jantar na minha casa, não tem muito essa etiqueta, não. Mas, geralmente, a gente utiliza ele nas pernas, tanto para proteger, né, se algum alimento cair da boca, e também porque, como a gente vai limpar, né, com ele, é interessante a gente esconder sobre os alimentos depositados aqui, para não ficar na mesa, assim, né, exposto, né, para ficar uma coisa mais higiênica. Então, por isso que o ideal do guardanapo de tecido é nas pernas. Porém, eu uso uma estratégia que é muito legal, que eu aprendi, que é o seguinte: eu coloco de pano aqui dentro, porque tem muita gente que tem receio de usar o de tecido. E confesso que eu acho muito mais higiênico dessa forma. Eu coloco o de papel aqui dentro, né? E aí o convidado vai poder usar ele, né? Digamos que a gente, não sei, alguém vai ao toalete, né, quer se levantar da mesa. E como eu disse, o ideal do guardanapo é no colo. Questão de etiqueta, então é interessante que coloca do lado esquerdo, mas bem dobradinho para não ficar aquela coisa, né, aquele guardanapo sujo em cima. Também quando a gente for tomar alguma bebida, para não sujar de batom a borda do copo ou da taça, a gente também é interessante que limpe com o guardanapo. Então, tá vendo, gente? É super simples. E aí, quando vocês entrarem nesse universo, vocês vão ver, assim,
a distração, a emoção, o amor que vocês vão depositar e é muito legal, vocês não vão querer parar. Vão deixar até de comprar sapato, roupa para comprar coisinhas de mesa posta. Mas como eu disse, para você que está começando, não precisa ficar investindo rios de dinheiro em mesa posta. Com as coisinhas que vocês têm em casa, vocês conseguem fazer bastante manobra, tá? E um detalhe que eu esqueci, é um arranjozinho, né? Sempre é bom ter um arranjozinho, fica uma coisa muito linda. Eu gosto muito de usar essas velhinhas também, ó. Elas são falsas, né? A pilha, ó, a bateria. E eu gosto de usar. E aí, olha o tanto que fica lindo a mesa. A gente coloca assim, daí vai arrumando, né? Se tiver flor do campo é melhor ainda, mas se não tiver, eu já tenho várias artificial, porque como eu gosto muito, né, dessa questão de receber, então eu gosto sempre de estar mudando a mesa posta, eu gosto de ter várias e daí eu tenho artificial, essas baratinhas, e que fica super bonita. Vocês podem estar utilizando um vasinho desse ou um copo mesmo, sabe? Pode arrumar tudo no copo. E aí, essa é a nossa mesa posta. Obrigada, gente!